Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 591. É os fuzileiros navais. Fischer Tiger olhou fixamente para cima, momentaneamente incapaz de processar o que estava vendo. O jovem à sua frente tinha sobrancelhas afiadas como espadas e olhos estrelados, um olhar distante e profundo, como se ocultasse um céu noturno inteiro. No entanto, quando ele estreitou os olhos, uma agudeza arrepiante brilhou neles, como um tigre feroz pronto para atacar. Mas naquele momento, com a luz do sol refletindo em seu rosto casualmente sorridente, ele emanava uma inexplicável sensação de confiança e segurança. Este homem, você é o rei do Mar do Norte, o matador de lendas, o monstro da geração jovem dos fuzileiros navais. Rogers Darren do quartel-general dos fuzileiros navais. Fischer Tiger, esquecendo completamente o sangue espalhado em seu rosto, arregalou os olhos e gritou em descrença. Como um aventureiro e viajante de renome mundial, ele visitou muitos países e viu muita coisa. Ele reconheceu Darren de relance. Mas o que se seguiu foi um choque e uma confusão avassaladores. O monstro do quartel-general da Marinha, a estrela em ascensão dos fuzileiros navais Rogers Darren, tinha acabado de matar membros do CP-0, a principal agência de inteligência do governo mundial. Se ele não tivesse testemunhado isso pessoalmente, Fischer Tiger não teria acreditado que tal coisa fosse possível. Ele era louco. Para atacar seus próprios superiores. Ele estava traindo os fuzileiros navais? O olhar de Fischer Tiger alternava entre Darren e os corpos sem cabeça dos dois agentes do CP-0, enquanto sua voz tremia. Você. Ao ouvir essa série de títulos, Darren pareceu um pouco estranho. Aquilo foi realmente constrangedor. Relaxa, Tiger-san. Talvez você possa se levantar primeiro para podermos conversar direito? Darren acenou levemente com a mão, sorrindo. Só então Fischer Tiger percebeu que ainda estava ajoelhado diante de Darren. Perturbado, levantou-se com dificuldade, o rosto áspero ficando vermelho, embora em sua pele vermelha brilhante, não fosse muito perceptível. Vice-almirante Darren, como você pôde? Antes que ele pudesse terminar, uma voz assustadora de repente surgiu de cima. Fischer Tiger olhou para cima, atordoado ao ver uma figura envolta em um casaco de penas rosa voando entre as nuvens. Como um flamingo selvagem, do flamingo com seu cabelo loiro curto, descia graciosamente, com as mãos nos bolsos e se pavoneando arrogantemente. Padrinho, é esse que te interessa? A aura dele não é ruim, mas afinal, ele ainda é apenas um escravo. Do Flamingo soltou uma risada bizarra, seus óculos de sol escondendo um olhar casual para a tatuagem sangrenta estampada no peito de Fischer Tiger. A tatuagem já havia cicatrizado há muito tempo, mas estava profundamente queimada em sua carne, como o casco de um dragão voando alto. Chocante e doloroso de ver. Fischer Tiger cerrou os dentes, encarando de volta com humilhação brilhando em seus olhos. O casco do dragão voador era a marca que os dragões celestiais marcavam em seus escravos pessoais. Simbolizava a propriedade dos nobres do mundo, uma marca que condenava seu portador a ser visto para sempre como um ser humano inferior. Darren olhou para Doflamingo. Não importa. Doflamingo apenas sorriu e não disse nada. Fischer Tiger olhou para essa dupla estranha, com a mente girando. Um deles era um vice-almirante da marinha famoso do outro lado do mar. O outro era claramente um pirata sem lei. Não importava como ele olhasse, ele não conseguia entender como esses dois poderiam estar juntos. E aquele pirata tinha acabado de chamar Darren de padrinho. Ainda assim, comparado ao choque de Darren matando o CP-0, essas questões pareciam triviais. Bem então, Tiger-san, você está livre agora. Darren deu um passo para o lado, sorrindo enquanto gesticulava para fora. O mar está esperando por você. Fischer Tiger congelou, um brilho de descrença brilhou em seus olhos. Esse cara estava realmente deixando ele ir? Ele hesitou, então de repente caiu de joelhos com um baque alto, pressionando a testa no chão e rugindo do fundo da garganta. Vice-almirante Darren, por favor, salve meus camaradas. No coração da selva, em uma ilha deserta. Dentro do palácio ricamente decorado, gritos histéricos e o som de coisas sendo quebradas ecoavam implacavelmente. Droga, já se passaram 3 minutos. Por que ainda não há nenhum resultado? Seus pedaços de lixo inúteis, para que diabos vocês servem? São Fepros com os olhos vermelhos e o rosto contorcido de raiva, atirou a taça de vinho em sua mão em um dos agentes do CP-0 ajoelhados diante dele. A taça explodiu, cobrindo a cabeça do agente com vinho e cacos. O agente abaixou a cabeça, imóvel, embora sob a máscara, um leve traço de desgosto brilhasse em seus olhos. Ah, o que está acontecendo comigo? Meu corpo não está escutando. Fique longe de mim. O que você está fazendo? Não sei. Enquanto São Fepros ainda estava extravasando freneticamente sua raiva, um coro de gritos aterrorizados irrompeu de repente do lado de fora do palácio, rapidamente seguido por lamentos, rugidos e sons de caos. E agora? Os olhos de São Fepros se contraíram, veias grossas saltaram em sua testa. Ele sacou sua pistola e saiu furioso. Ele estava disciplinando seus cães, e aqueles de fora ousaram causar comoção. Eles achavam que isso era algum mercado imundo do submundo. Furioso, ele abriu a cortina do palácio e saiu furioso. Mas no momento em que ele olhou para fora, suas pupilas diminuíram drasticamente. O cheiro de sangue o atingiu como um tapa na cara, forte e nauseante. Do outro lado da clareira, centenas de guardas e atendentes perderam a cabeça e estavam massacrando uns aos outros. Medo e confusão distorciam seus rostos, seus movimentos rígidos e anormais. Mesmo gritando de terror, eles esfaqueavam e cortavam seus companheiros sem a menor hesitação. Percebendo que algo estava terrivelmente errado, 3 agentes do CP-0 saíram correndo de dentro do palácio. Suas expressões mudaram drasticamente diante da cena diante deles, mas eles rapidamente se moveram para proteger São Fepros. Afaste-se, meu senhor. Por favor, recuem. Estamos sob ataque. Mas São Fepros não pareceu ouvi-los.
Ficou ali atordoado, olhando fixamente para o céu. Acima deles, incontáveis fios brancos caíam como estrelas cadentes, cravando-se nas bordas distantes da ilha, tecendo uma enorme gaiola de pássaro branco que selava toda a ilha dentro dele. São Fepros cambaleou 2 passos para trás e, de repente, virou a cabeça, com os olhos vermelhos fixos nas profundezas da selva. Lá, uma figura loira, vestindo um casaco de penas rosa e sapatos de bico fino batendo arrogantemente no chão, caminhou à frente com um andar casual e descontraído, com um sorriso torto se espalhando pelo rosto. Fufufufufu. Faz muito tempo, tio São Fepros. Todos esses anos e você ainda adora fazer suas comidinhas deliciosas. As pupilas de São Fepros se contraíram em finas picadas, e ele gritou. É você. Capítulo 592. É você, seu bastardo imundo. Isso tudo é obra sua. São Fepros gritou, seu dedo tremendo enquanto apontava para Doflamingo, seu peito arfando de raiva, sua respiração irregular. Mesmo depois de anos, ele ainda o reconhecia. O pirralho da família Don Quixote. Ele nunca poderia esquecer aquela cena, aquele monstrinho selvagem entrando em Mary Geoise, segurando a cabeça decepada e ensanguentada de seu próprio pai, homem. Aquele traidor tolo. Sim, ele se lembrava vividamente. Um filho matando seu pai, uma tragédia clássica e brilhante, o drama mais perfeito que se possa imaginar. Fufufufufu. Não diga isso, tio São Fepros. Nós dois não temos sangue nobre de dragão celestial? Ao ouvir o insulto bastardo, um brilho assassino surgiu sob os óculos escuros de Doflamingo. Seus dedos se curvaram como garras, se contraindo sutilmente. Não, você foi expulso da Terra Santa e destituído do seu título de nobre mundial. São Fepros de repente riu com desprezo. Um vira-lata como você não tem o direito de me chamar de tio. O olhar de Doflamingo tornou-se gélido. Enquanto as veias saltavam em sua testa, ele balançou a mão violentamente. Um estalo agudo rasgou o ar, enviando um arrepio pela espinha de São Fepros. Estrondo. Uma figura fantasmagórica apareceu instantaneamente na frente de São Fepros, cruzando os braços sobre o peito, ambos os braços endurecidos com aqui do armamento, prendendo 3 fios quase invisíveis. Faíscas voaram quando os fios e braços se chocaram uns contra os outros. A rajada de força fez São Fepros cambalear 2 passos para trás, encarando a mudança repentina com medo e descrença. Você ousa me atacar? Você está morto. Nem os 5 anciões conseguirão salvá-lo. O toque frio da morte roçou sua pele, e suor frio escorreu por suas costas enquanto ele gritava histericamente. Mate-o. Doflamingo, você está acabado. No instante em que ele deu a ordem, 2 agentes do CP-0 desapareceram como espectros. Quando reapareceram, eles já estavam atrás de Doflamingo. Um levantou o pé, o outro apontou a mão. Ambos os ataques giravam com o armamento aqui escuro e espiralado, exalando uma intenção assassina aterrorizante. São Fepros falará, não houve hesitação. Não importava quem fosse aquele pirralho loiro, qualquer um que ousasse encostar a mão em um dragão celestial teria apenas um destino. Execução imediata. Rankiaku. Shigan. Eles se moviam com fria precisão, com a eficiência mortal do CP-0 em plena exibição. Mas Doflamingo nem se mexeu. Em vez disso, um sorriso zombeteiro surgiu em seus lábios. Não posso deixar você matar meu querido afilhado, posso. Uma voz preguiçosa e assustadora de repente cortou o ar. Os rostos dos 2 agentes do CP-0 mudaram drasticamente, suas pupilas encolhendo até ficarem pontilhadas. A voz veio de entre eles. Tão rápido, quando? Era como se um predador monstruoso tivesse se fixado neles, fazendo os pelos de suas nucas se arrepiarem. Ambos se forçaram a girar no ar, redirecionando imediatamente seus ataques afiados em direção ao recém-chegado. Estrondo. Estrondo. Faíscas irromperam, e 2 estalos claros e repugnantes se seguiram. Um pé que poderia dividir um navio de guerra. Dedos afiados o suficiente para perfurar aço? Ambos atingiram algo mais duro que diamante. A perna e o dedo indicador dele se dobraram grotescamente, quebrando sob a força. Uma dor agonizante percorreu seus corpos, seus olhos vermelhos se encheram de horror sob suas máscaras. Eles olharam para o rosto ileso do jovem, ainda com aquele sorriso preguiçoso e zombeteiro, enquanto uma onda de descrença os atingia. Como isto foi possível? Achei que teria a chance de jogar com o lendário escudo mais forte dos dragões celestiais. Que pena! Com seus cabelos negros esvoaçando levemente, Darin permaneceu imóvel atrás de Doflamingo. Seus olhos piscaram uma vez, e então ele sorriu. Sob os olhares aterrorizados dos 2 agentes do CP-0, suas mãos dispararam como raios, e seus dedos grossos apertaram suas cabeças. Então, ele apertou. Bang! Bang! As cabeças dos 2 agentes do CP-0, cuja força rivalizava com a de um vice-almirante comum, explodiram sob o controle de Darin. Sangue e massa encefálica explodiram no ar, mas o violento aqui que emanava do vice-almirante impedia que cada gota o tocasse. Jatos de sangue jorraram de seus pescoços enquanto os corpos sem cabeça desabavam no chão com baques pesados. Darin se virou lentamente, oferecendo um sorriso calmo e fraco ao dragão celestial, que estava pálido como um fantasma. Vice-almirante Rogers Darin do quartel-general da Marinha, às suas ordens, São Fepros. Por um momento, toda a frente do palácio pareceu congelar no tempo. Todos, incluindo os dragões celestiais, olhavam horrorizados para a cena sangrenta e brutal diante deles, com as entranhas se contorcendo de medo. Poderosos agentes do CP-0, assassinos de elite da mais alta agência de inteligência do governo mundial. Nas mãos daquele homem, elas eram tão frágeis quanto pintinhos indefesos. Um simples aperto e seus crânios se estilhaçaram. Você, Rogers Darin. Demorou vários segundos até que São Fepros acordasse, gritando de descrença. O que você pensa que está fazendo? Ele cambaleou para trás, caindo desajeitadamente no chão. Olhando para o rosto sorridente e assassino do vice-almirante, seus olhos se encheram de terror. Eu sou um dragão celestial.
Se você me matar, o governo não vai poupá-lo. Todo o seu poder, sua fama, seu status, tudo que você tem será destruído pela sua tolice. Nesse ponto, São Fepros compreendeu isso completamente. Rogers Daren, esse homem veio para matá-lo. Mas por quê? Por quê? Porque ele estava mirando nele. Ele se lembrava claramente de que esse pirralho da marinha havia sido incumbido pelos próprios 5 anciões de investigar o incidente dos dragões celestiais sendo mortos no Mar do Norte. Espere. Um pensamento horripilante atingiu São Fepros enquanto ele olhava aterrorizado para o fuzileiro sorridente. Poderia ser. São Shields. Não, você está entendendo errado alguma coisa. Daren acenou com a mão casualmente e pegou um charuto, acendeu e sorriu desamparadamente. São Fepros-sama, eu não ousaria te matar. Afinal, sou apenas um fuzileiro naval comum. Ele encontrou uma pedra ali perto, sentou-se preguiçosamente e apoiou o queixo em uma das mãos, com a expressão de alguém pronto para aproveitar um bom espetáculo. A vida de um dragão celestial deveria ser tirada por outro dragão celestial. Isso é justo, não é? São Fepros parecia ter sido atingido por um raio. Sim, é muito justo, padrinho. Doflamingo lambeu os lábios secos, os cantos da boca se curvando em um sorriso enlouquecido. Ele desviou o olhar para São Fepros com um sorriso feroz distorcendo suas feições. Agora, vamos ter uma pequena reunião de família, tio São Fepros. Seus dedos se dobraram, lenta e deliberadamente. Fios invisíveis se espalhavam por trás dele, revestidos com aqui do armamento, brilhando intensamente sob a luz do sol escaldante. Capítulo 593. Você é louco. São Fepros olhou para Doflamingo, que sorria loucamente, e depois para o vice-almirante, sentado casualmente não muito longe, sorrindo como se estivesse assistindo a um espetáculo. Seu coração tremia violentamente, a descrença estampada em seu rosto. Como você ousa colocar as mãos em um dragão celestial? Parem-nos! De repente ele gritou, cambaleando e voltando para o palácio. Você está morto. Os olhos de São Fepros ardiam de loucura. Ofegante, seu rosto corado se contorcia de raiva. Dentro do palácio havia um Dendem Mushi que podia contatar Mary Geoise diretamente. Assim que ele acionasse o sinal, a Terra Santa saberia imediatamente que ele estava em perigo. Quando o escudo mais forte dos dragões celestiais chegasse, ele despedaçaria esses 2 bastardos imprudentes e os faria sofrer um destino pior que a morte. No momento em que ele se moveu, o último agente restante do CP-0 também entrou em ação sem hesitar. Com uma única mão, ele sacou uma espada longa e afiada da cintura e desferiu um poderoso golpe horizontal. Uma onda branca e prateada de energia da espada rasgou o chão, disparando direto em direção a Doflamingo. Fufufufu, então você é um espadachim. Doflamingo sorriu lambendo os lábios. Cruzou os braços, e fios envoltos em armamento aqui se entrelaçaram rapidamente em uma enorme rede negra à sua frente. Estrondo. A rede negra, como a boca aberta de uma fera, capturou a energia da lâmina, causando uma explosão violenta entre eles. Poeira explodiu no ar. Sob a máscara do agente do CP-0, sua pupila se contraiu bruscamente. Através da névoa rodopiante, a figura extravagante de Doflamingo avançou, rindo descontroladamente enquanto as penas rosas de seu casaco balançavam ao vento. Fufufufufu, faz tempo que não encontro um oponente tão decente. Fios se juntaram e se entrelaçaram rapidamente em suas mãos. Envoltos em armamento aqui, eles atacaram ferozmente. Um gigantesco chicote vermelho alaranjado, com centenas de metros de comprimento, caiu como um meteoro, destruindo tudo em seu caminho antes de atingir o agente do CP-0. Superaquecimento. Bum! Empurrado para trás pela força do superaquecimento, o agente do CP-0 caiu nas profundezas da selva, levantando nuvens de poeira e fumaça enquanto inúmeras árvores enormes caíam uma após a outra. Isso é divertido. Isso é muito divertido. Doflamingo uivou de tanto rir, perseguindo-o implacavelmente, com todo seu corpo tremendo de excitação. Fufufufufufu. As 2 figuras se chocaram violentamente na selva. A luz da espada e os golpes de linha colidiram violentamente, enviando ondas de choque de energia cortante por todos os lados. Onde quer que lutassem, árvores imponentes eram cortadas ao meio e desabavam com rangidos estrondosos. Era como se 2 feras terríveis estivessem lutando, fazendo a terra tremer. Daren ativou seu aqui de observação, observando calmamente a batalha intensa e assentindo com satisfação. Doflamingo realmente merecia o título de o escolhido entre os vilões. Sua taxa de crescimento era impressionante. Embora ainda não fosse comparável a monstros como Kuzan, ele estava muito além de Yamakagi e os outros. Especialmente com o treinamento e a pressão de Daren, Doflamingo cresceu muito além de sua trajetória original, cobrindo suas fraquezas em combate corpo a corpo e corpo a corpo. Se ele continuasse nesse caminho com o tempo, seu afilhado poderia até mesmo alcançar o limiar das verdadeiras elites, não mais o homem que na história original. Suava frio a simples menção de Kaido. Quanto ao dragão celestial, Daren, com o charuto entre os lábios, virou a cabeça casualmente. Soltando uma baforada de fumaça, olhou para o palácio. Lá dentro, São Fepros cambaleou freneticamente, finalmente alcançando Dendem Mushi. Ofegando pesadamente, agarrou-o com as mãos trêmulas. Ha. De repente ele caiu numa gargalhada selvagem, virando a cabeça bruscamente. Através das cortinas esvoaçantes, seu rosto retorcido encontrou o olhar do vice-almirante da marinha, parado do lado de fora do palácio. Uma onda de brutalidade distorcendo suas feições. Rogers Daren. Seu pirralho fuzileiro naval ignorante. Você vai pagar caro por sua estupidez, arrogância e tolice. Se não me engano, aquele incidente do dragão celestial no Mar do Norte. São Shields, aquele idiota, foi morto por você, não foi?
Você matou um dragão celestial, não há mais lugar para você nestes mares. Agora, no momento em que eu fizer essa ligação, o castelo de Pangeia saberá imediatamente o que está acontecendo aqui. Todo o status, fama e poder que você tanto lutou para obter serão destruídos. Ha 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 ha. Segurando Dendemushi como se fosse um tesouro salva-vidas, o dragão celestial ficou arrogante novamente, soltando uma risada estridente e assustadora. Vamos lá, se você não quer perder tudo, posso lhe fazer uma oferta. Ajoelhe-se como um cachorrinho de colo e latir para mim. Se você me satisfizer, talvez eu poupe sua vida patética. Apesar de suas palavras, um lampejo de violenta intenção assassina brilhou em seus olhos. Esse pirralho maldito tinha arruinado tudo para ele, o desonrado completamente. Ele tinha que fazê-lo implorar como um cachorro. Desculpe, nobre São Fepro-sama, mas meu codinome na marinha não é algo como cachorro. Darem coçou a cabeça com um olhar ligeiramente irritado. Se você vai chamar o Dendemushi, sugiro que se apresse. Caso contrário, Doflamingo voltará em breve. Quando ele terminar de lidar com o CP-0, não poderei impedi-lo de massacrar você. Ele levantou ambas as mãos com um encolher de ombros impotente. Afinal, sou apenas um fuzileiro naval comum. Como poderia interferir nas decisões de um dragão celestial? Você está implorando para morrer. Ao ver aquele sorriso irritante e brincalhão no rosto de Darem, São Fepros finalmente perdeu todo o controle sobre sua raiva fervente. Seus músculos faciais se contraindo violentamente. Então espere só. Ele levantou a mão e bateu com força no botão vermelho de emergência do Dendemushi. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. A expressão de São Fepros congelou lentamente. Nenhuma resposta? Mas no instante seguinte, buru-buru, buru-buru, o Dendemushi de repente começou a vibrar, emitindo tom de chamada. Os olhos de São Fepros brilharam. Ha 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 ha. O sinal foi conectado. Você está morto. Assim que ele virou a cabeça, a cena diante dele fez o sorriso triunfante congelar em seu rosto. Como um galo subitamente estrangulado pelo pescoço, seu rosto corado tornou-se mortalmente pálido. Sentado calmamente ali, o vice-almirante da marinha exibia um sorriso irônico enquanto casualmente tirava um Dendemushi militar do bolso. Ele também estava vibrando e fazendo som buru-buru. Então, sob o olhar horrorizado de São Fepros, o vice-almirante da marinha atendeu ao chamado. Buru. Ambos os Dendemushi ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Moshi Moshi. O vice-almirante disse casualmente e de seu Dendemushi, a voz foi transmitida para o outro lado. São Fepros virou a cabeça rigidamente, olhando incrédulo para o Dendemushi em sua mão. Moshi Moshi. Uma voz familiar, brincalhona e zombeteira surgiu lentamente. Aqui é Rogers Darem. Saudações, nobre São Fepro-sama. Duas vozes sobrepostas ecoaram uma após a outra em frente ao palácio vazio, pairando assustadoramente no ar. São Fepros ficou ali como se tivesse sido atingido por um raio. Capítulo 594. Eu sou Rogers Darem, São Fepro-sama. Saudações. O Dendemushi em sua mão transmitia a voz do vice-almirante, carregando um leve sorriso, mas para São Fepros, soava como um sussurro do diabo, assustador e aterrorizante. Clac! O Dendemushi escorregou de sua mão e caiu no chão. São Fepros desabou no chão, com o rosto mortalmente pálido, encarando Darem com um olhar de horror indescritível, como se tivesse visto um fantasma. Você, isso, como isso é possível? Este botão de emergência, ele deve se conectar ao sinal do castelo de Pangeia. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. Moshi Moshi. São Fepro-sama, aqui é o vice-almirante Rogers Darem, do quartel-general da marinha. Algum problema da sua parte? Darem soprou um anel de fumaça com um sorriso, fingindo confusão enquanto falava para o Dendemushi em sua mão. Ao mesmo tempo, o Dendemushi no chão ecoou exatamente a mesma voz. Não, pare de falar. O corpo inteiro de São Fepros tremeu enquanto ele gritava de terror. Bem, São Fepro-sama, parece que você está bastante abalado. Fique tranquilo, irei até você imediatamente. Proteger a vida e a dignidade dos grandes dragões celestiais é o dever sagrado dos fuzileiros navais. Darem encerrou a ligação com uma expressão séria. Gagá. Então ele se virou para São Fepros com um sorriso. São Fepro-sama, seu humilde servo chegou. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Não. São Fepros agarrou a cabeça com os olhos esbugalhados à beira da loucura. Por quê? Porque o sinal que ele descou se conectou ao Dendemushi particular desse cara. Por quê? Porque esse cara escolheu ele como alvo. Sua mente parecia uma bagunça, seu corpo tremia ainda mais, enquanto um líquido branco amarelado vazava lentamente entre suas pernas. Padrinho, você realmente vai matar o tio São Fepros de susto. Naquele momento, Doflamingo saiu da selva com um sorriso torto. Seu rosto estava manchado de sangue, seus olhos transbordavam de uma brutalidade selvagem. Um corte profundo que revelava um osso em seu peito sangrava profusamente, encharcando sua camisa branca de vermelho. Arrastando atrás dele, estava o cadáver de um agente do CP-0, tão destroçado que era quase irreconhecível. Doflamingo segurou o corpo pelo tornozelo, arrastando-o como um cachorro morto. Mas, Doflamingo olhou para o pálido e quebrado São Fepros com um sorriso zombeteiro nos lábios. Acho que estou começando a apreciar a beleza do teatro. Ver alguém cair do céu para o inferno em um instante. Esse impacto, essa transformação, realmente parece estar no controle total. Aquele sentimento. A expressão de Doflamingo ficou enlouquecida. Ele jogou a cabeça para trás, os dedos se contraindo incontrolavelmente enquanto soltava uma risada selvagem e maníaca. É como ser um deus. Antes mesmo que as palavras saíssem completamente, o corpo de São Fepros enrijeceu de repente. Liso, um arrepio repentino percorreu seu braço. Olhando fixamente para ele, atordoado e incrédulo, suas pupilas congeladas avistaram um braço manchado de sangue voando pelo ar. São Fepros ficou ali parado em silêncio e baixou o olhar.
Seu braço esquerdo havia sumido, restava apenas um corte limpo e suave, expondo osso e carne rasgada, enquanto o sangue jorrava torrencialmente. A agonia tardia finalmente o atingiu. São Fepros agarrou o braço decepado e se debateu no chão, uivando de dor insuportável. Minha mão, meu braço. Doflamingo inclinou a cabeça com um sorriso. Só um braço, tio São Fepros. Dói tanto assim? É pior do que a humilhação que sofri, o desprezo, as maldições, a zombaria. Quando você me expulsou de Mary Geoise naquela época, ele estalou os dedos novamente. Liso, sangue jorrou quando outra perna decepada foi lançada pelo ar antes de cair no chão. São Fepros soltou um grito ainda mais agudo. Agora sem um braço e uma perna, ele rolou freneticamente pela terra, com o corpo em convulsão e os olhos revirados. Depois de décadas de luxo e mimos, ele nunca sofreu um arranhão sequer, muito menos ferimentos tão horríveis. Eu me lembro claramente de como uma vez você cuspiu a palavra bastardo em mim. Sob os óculos escuros de Doflamingo, vasos sanguíneos se espalhavam como rachaduras em seus olhos. Com outro estalar de dedos, 2 fios finos e quase invisíveis cortam o ar. Liso, o braço e a perna restantes de São Fepros foram cortados de forma limpa. O tormento de cortar o coração finalmente o destruiu. Seus olhos se arregalaram, lágrimas e ranho escorriam pelo rosto enquanto ele soluçava e gemia incontrolavelmente, seu corpo se contorcendo em uma poça de sangue. Que visão feia! Eu gostava mais de você quando ainda tinha aquele olhar desafiador, tio São Fepros. Doflamingo levantou a mão friamente para finalizá-lo, mas uma mão firme o deteve de repente. Espere. Darren balançou a cabeça. Doflamingo fez uma pausa, irritação brilhando em seus olhos, mas seguiu o olhar de Darren em direção à selva. Lá, uma figura alta vermelho sangue estava congelada. Deixe que ele cuide disso. Esta é uma pequena tentativa. Darren disse calmamente, encontrando o olhar selvagem de Doflamingo. Doflamingo hesitou, então respirou fundo e silenciosamente deu um passo para trás. Desculpe, Tiger-san. Quando chegamos, seus camaradas já tinham. Eu sei. A voz de Fischer Tiger estava rouca enquanto ele se forçava a seguir em frente. Ele tropeçou nos corpos de rostos familiares, seus sorrisos sem vida congelados para sempre, e suas mãos fortes tremiam incontrolavelmente. Darren assentiu. Então, esse dragão celestial é seu. Com isso, ele se virou e começou a caminhar em direção à costa. Doflamingo lançou um olhar significativo para Fischer Tiger, com um sorriso malicioso nos lábios antes de seguir Darren. Logo, a clareira, agora um cenário infernal, ficou com apenas 2 figuras. O imponente homem-peixe de pele vermelho sangue caminhou em direção ao lamentoso dragão celestial. Seu vira-lata imundo. Então é assim. Eles morreram, tentando salvar você. São Fepros olhou para Fischer Tiger com olhos fundos e sem vida, e então lentamente caiu na gargalhada. Ha. Sem expressão, Fischer Tiger estendeu a mão e agarrou o dragão celestial pela garganta, levantando o homem mutilado bem alto no ar. Sangue escarlate pingava sem parar do alto. Tosse, ha. Que pena. Todos aqueles plebeus morreram aqui, só para salvar você. O dragão celestial tossiu fracamente, sentindo o aperto em seu pescoço. Seu rosto se contorceu grotescamente enquanto ele gargalhava mais alto. Ha. Calha a boca, disse Fischer Tiger friamente, um brilho de vida retornando aos seus olhos. Ha. Estão todos mortos. O nariz e a boca do dragão celestial sangravam, mas ele continuava rindo loucamente. Calha a boca. Os olhos de Fischer Tiger se arregalaram de fúria. Ha. Só você sobreviveu. Eu disse para você ficar quieto. Ha. Rachadura. O estalo agudo dos ossos ecoou pela selva silenciosa. Ao mesmo tempo, Darren, que havia caminhado centenas de metros, parou de repente. Um leve sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Exatamente como eu pensava. Ele se virou. Ao longe, um enorme bando de pássaros disparou para o céu, assustados. Uma pressão tremenda e avassaladora varreu a terra, agitando as nuvens acima e transformando-as em uma tempestade violenta. Um olhar de surpresa atordoada passou pelo rosto de Doflamingo. Aqui do Conquistador. Despertou? Capítulo 595. Como isso é possível? Sentindo a aura avassaladora não mais fraca que a sua, o coração de Doflamingo deu um leve pulo. Um lampejo de espanto brilhou profundamente por trás de seus óculos escuros. Um humilde escravo outrora pisoteado, insultado e torturado, realmente possuía as qualidades de um rei. Por um momento Doflamingo lutou para aceitar. Dof, na sua opinião, qual é a verdadeira causa do despertar do Aqui do Conquistador? Naquele momento Darren falou de repente. Ele lentamente tirou um charuto, prendeu-o entre os dentes, acendeu-o e permaneceu calmamente contra a onda de pressão que se expandia, imóvel como um penhasco inabalável. Doflamingo fez uma pausa e então respondeu reflexivamente. Talento. Não. Darren balançou a cabeça e sorriu. O talento certamente desempenha um papel, mas isso é algo que preciso verificar com mais experimentos. A voz indiferente do vice-almirante misturada à fumaça, ecoou pelos ventos furiosos da densa floresta, enviando um frio inquietante pelo ar. Mas, na minha opinião, é uma vontade inabalável que realmente determina o despertar do Aqui do Conquistador. Uma vontade inabalável? Doflamingo murmurou meio entendendo. Sim. A coragem de desafiar um poder avassalador, mesmo que isso signifique ser despedaçado. A coragem de se manter firme, mesmo sabendo que a pessoa à sua frente é a mais nobre e poderosa do mundo. O olhar de Darren ficou pensativo enquanto ele olhava para Doflamingo. Ou quando, empurradas ao desespero absoluto, as emoções são levadas ao extremo, forçando a força escondida dentro do coração a explodir. Doflamingo congelou.
Essas palavras instintivamente o trouxeram de volta ao momento em que ele mesmo despertou o aqui do conquistador. Incêndios intensos, muros altos, vaias, agressões, chicotes, sangue, dor, raiva, rugidos, e a vontade inflexível de destruir tudo. É claro, continuou Darren com um leve sorriso, sem a qualidade inata para começar. Nenhuma quantidade de sofrimento ou opressão permitiria que alguém se levantasse e resistisse. Doflamingo caiu em um silêncio profundo. Se a teoria de Darren se espalhasse para além deste lugar, certamente causaria uma grande reviravolta. Mas o que era realmente assustador era que ele tratava as vidas dos dragões celestiais como mero material experimental. Então é por isso que você escolheu a Fisher Tiger, porque você sabia que ele tinha esse tipo de qualidade. Como você se sente, Tiger-san? Nesse momento, Darren se virou, sorrindo em uma determinada direção. Doflamingo rapidamente saiu de seus pensamentos e seguiu seu olhar. Um homem-peixe alto, coberto de cicatrizes, emergiu lentamente da selva. Seus olhos não demonstravam nenhuma emoção visível, e o sangue ainda pingava constantemente de sua mão direita. Banhado em vermelho e iluminado pela luz difusa da selva, Fisher Tiger parecia quase em chamas, como um sol vermelho sangue. Eu matei um dragão celestial. Os olhos de Fisher Tiger tremeram levemente quando ele olhou para o vice-almirante da marinha e falou com voz rouca. Sim, você matou um dragão celestial. Darren assentiu. Como se sente? Fisher Tiger abaixou a cabeça, encarando a palma larga e ensanguentada. Sua expressão estava tomada pela confusão e pela dúvida. É uma sensação estranha. Eu deveria estar com medo. Afinal, eles são os seres mais nobres deste mundo. Mas eu não sinto medo algum. Darren-san, eu deveria ter medo? Darren sorriu significativamente. Tiger-san, essa não é uma pergunta que você deveria me fazer. Então, a quem devo perguntar? Você deveria perguntar ao seu próprio coração. Meu coração. Fisher Tiger murmurou. Meu coração me diz. Ele ergueu a mão e a pressionou contra o peito, coberto de cicatrizes de incontáveis tormentos. Algumas feridas já estavam cicatrizadas há muito tempo, outras já tinham cicatrizado, mas muitas ainda sangravam. Mais precisamente, sua mão pressionou a marca do casco do dragão voador queimando em seu peito. É uma sensação estimulante. Um sorriso estranho e rígido surgiu em seus lábios grossos. Uma euforia que nunca senti antes. No momento em que matei aquele dragão celestial, parecia que cada músculo, cada célula do meu corpo, estava comemorando e gritando. Cheguei a ter um pensamento ridículo, que o sangue dos deuses também é vermelho. Darren riu levemente. Sim, o sangue dos deuses também é vermelho. Ao ouvir essas palavras, as pupilas de Fisher Tiger se contraíram bruscamente, como se tivesse percebido algo. Ele fixou o olhar no vice-almirante da marinha à sua frente. Darren continuou casualmente. Eles não são diferentes das pessoas comuns. Ou melhor, eles nunca foram realmente deuses, apenas pessoas que conquistaram enorme poder e status elevado. Pessoas comuns. Fisher Tiger cerrou os punhos com força. Então, Darren-san, por que você fez tanto esforço para me salvar? Ele não era ingênuo. Rogers Darren foi uma das figuras mais proeminentes dos fuzileiros navais atualmente, conhecido não apenas por seus brilhantes reconhecimentos, mas também por sua notória reputação de escória dos fuzileiros navais. Um homem assim, alguém com imensa influência, implacável e sedento de poder, não se daria ao trabalho de se dar ao trabalho sem um motivo. Só podia ser que o quisesse como subordinado. Agora que a conversa havia chegado ao cerne da questão, Darren não se preocupou em fingir. Tiger-san, na verdade é muito simples. Há pouco mais de um mês, visitei a Ilha dos Homens-Peixe e tive uma conversa amigável com o Rei Netuno. Xiar Lishan recebeu uma nova profecia, uma nova era está prestes a chegar, e a Ilha dos Homens-Peixe pode em breve enfrentar um desastre sem precedentes. Os 5 milhões de moradores da Ilha dos Homens-Peixe precisarão de um líder. Mais precisamente, eles precisam que você se levante. Meu? Fisher Tiger balançou a cabeça amargamente. Darren-san, sou apenas um humilde homem-peixe da Rua dos Homens-Peixe. Além disso, agora que me manchei com sangue de dragão celestial, voltar só trará desastre para eles. Darren sorriu calmamente. Ninguém jamais saberá o que aconteceu aqui. E mesmo que fizessem isso, ninguém suspeitaria de você. Um brilho de esperança surgiu nos olhos de Fisher Tiger. Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, ele não teria acreditado em nada. Mas vindo do homem parado diante dele, ele respirou fundo e olhou solenemente para o vice-almirante da marinha. Darren-san, o que você precisa que eu faça? Darren sorriu, satisfeito. Ele exalou uma fina nuvem de fumaça como um dragão subindo em espiral no céu. Fisher Tiger, torne-se um dos meus Shichibukai. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 596. Uma ilha deserta. A gaiola de pássaro branco que antes cobria toda a ilha havia desaparecido, e a luz quente do sol jorrava do céu azul claro. As ondas batiam ritmicamente contra as rochas da costa, espalhando espuma branca no ar. Darren-san, farei o meu melhor para cumprir minha promessa a você. Fisher Tiger já havia enfaixado seus ferimentos com simplicidade. Sua expressão era calma enquanto falava com o vice-almirante parado à sua frente. Vou deixar isso com você, Tiger-san. Darren respondeu levianamente. Sei que não será fácil para você. Afinal, isso ultrapassa um limite que você já manteve firme. Fisher Tiger balançou a cabeça, uma emoção estranha brilhando em seus olhos. Coisas como resultados financeiros. Desde que matei aquele dragão celestial, elas deixaram de existir. Você se arrepende? Darren perguntou de repente. A partir de hoje, sua vida deixará de lado a liberdade que você antes desfrutava. Fisher Tiger congelou ao ouvir essas palavras. Instintivamente, ele olhou para trás, em direção à selva, de onde viera. Imagens daqueles que riram bravamente enquanto marchavam para a morte passaram por sua mente. Ele apertou os lábios em uma linha fina e cerrou os punhos. Não, alguém tem que pagar por suas mortes.
E além disso, ainda há coisas muito mais significativas esperando por mim para fazer, não é? Ele olhou para o mar distante, sua expressão era profunda. Doflamingo franziu a testa levemente, um pensamento passando por sua mente. Se ele não estava enganado, Fischer Tiger estava olhando em direção à headline. Poderia ser. Darren assentiu e depois balançou a cabeça. Você vai conseguir um dia, mas não agora. Agir por impulso não resolve nada. O que você precisa é de uma força ainda maior. Ele estendeu a mão e sorriu. Boa viagem. Fischer Tiger agarrou a mão de Darren e um sorriso surgiu em seu rosto. Obrigado, Darren-san. Sinceramente ainda não sei o que você almeja ou que planos está tramando. Mas se não fosse por você, eu já estaria morto. Ele falou solenemente. Obrigado por me dar a chance de matá-lo. Depois de falar, Fischer Tiger deu um passo para trás, curvou-se profundamente para Darren, virou-se e pulou no mar. A figura coberta de sangue atingiu a água e, como um peixe recuperando sua liberdade, rasgou as ondas a uma velocidade surpreendente e desapareceu num piscar de olhos. Que habilidade conveniente! Darren ativou seu Aqui de observação, sentindo cuidadosamente a presença cada vez mais distante de Fischer Tiger. Os homens-peixe eram filhos do mar. Sua linhagem natural lhes garantia sobrevivência subaquática e habilidades de combate inimagináveis para os humanos. Um monstro como Fischer Tiger poderia exercer mais que o dobro de sua força no mar em comparação com a terra. A partir de hoje, a menos que ele fosse cercado em terra ou em alguma outra circunstância rara, não haveria mais ninguém nestes mares que pudesse matar Fischer Tiger. Pelo menos, Darren tinha certeza de que mesmo que mobilizasse toda a frota aérea do Mar do Norte, se o Fischer Tiger permanecesse submerso e se recusasse a emergir, não havia nada que ele pudesse fazer. Padrinho, como devemos lidar com essa bagunça aqui? Naquele momento, Doflamingo, que havia permanecido em silêncio, falou. Você passou por todo esse trabalho, até matou um dragão celestial. Realmente valeu a pena? Darren estreitou os olhos, virou-se para encarar Doflamingo e seu tom de voz ficou frio de repente. Você está questionando meu julgamento, Dof? No momento em que essas palavras saíram, as pupilas de Doflamingo encolheram. Ele sentiu a respiração falhar de repente, como se uma mão invisível tivesse agarrado sua garganta, sufocando. Gavinhas de relâmpagos pretos e vermelhos dançavam ao redor de Darren, girando e surgindo. A pressão intensa e esmagadora distorcia o ar ao redor deles. Este era o Aqui do Conquistador poderoso o suficiente para impactar a matéria. O coração de Doflamingo se apertou de terror. Diante da aura liberada por Darren, era como se inúmeras lâminas afiadas fossem pressionadas contra seus pontos vitais, e cada poro de seu corpo se arrepiasse. Até mesmo o Aqui do Conquistador dentro dele instintivamente recuou, recusando-se a se mexer. Quanto tempo havia passado? Ele pensou que depois de suas batalhas brutais e experiência no Novo Mundo, com sua força aumentando constantemente, mesmo que ainda ficasse atrás de Darren, a diferença entre eles não seria muito grande. Mas agora, diante dessa disparidade avassaladora, Doflamingo percebeu a amarga verdade. A pressão de Darren esmagou e destruiu o orgulho que ele havia construído com sua força crescente, não deixando nem mesmo um traço para trás. Eu não ouso. Doflamingo lutou para suportar a pressão avassaladora, com o rosto pálido e os dentes cerrados com força. Darren estreitou os olhos e olhou para seu protegido, então sorriu de repente depois de alguns segundos. Isso é bom. A pressão sufocante recuou como uma maré, desaparecendo em um instante, e tudo ao redor deles voltou à calma. Como se a cena aterrorizante de antes não tivesse passado de uma ilusão. Os nervos de Doflamingo relaxaram instantaneamente, e ele respirou fundo, olhando para Darren como se ele fosse um fantasma assustador. Você enviou a mensagem? Darren acendeu outro charuto e perguntou casualmente. Doflamingo engoliu em seco nervosamente e abaixou a cabeça, dizendo. Sim, mas qualquer um pode ver que é uma notícia falsa. Darren sorriu levemente e disse. Isso não importa. Alguém vai acreditar. Doflamingo estava cético, mas não ousou demonstrar. Alguém realmente acreditaria nisso? Esta ilha desolada escondeu os ponêglifos. Ninguém com meio cérebro acreditaria nisso. Enquanto ele se perguntava, o vice-almirante ao lado dele sorriu de repente e disse. Olha, alguém está vindo. Doflamingo se assustou, e um brilho vermelho brilhou em seus olhos, como se tivesse sentido algo. Sua expressão mudou repentinamente. Essa aura. Poderia ser. Seu corpo gradualmente ficou frio e rígido, e ele virou a cabeça em descrença. Ao longe, um magnífico navio pirata rompia as ondas em grande velocidade. Uma barba dourada como ondas, um emblema de caveira na bandeira pirata e um estranho chapéu de palha. O coração de Doflamingo estremeceu violentamente, e cada músculo do seu corpo se tensionou como uma corda. Ele sentiu uma aura sufocante vinda do navio pirata, e seu coração foi agitado por uma onda enorme. Roger, a tripulação pirata. Seus dedos se torceram nervosamente, e fios invisíveis se espalharam silenciosamente, conectando-se às nuvens no céu, prontos para recuar a qualquer momento. Mas naquele momento, bum! Uma aura aterrorizante, como a de um deus ou de uma prisão, explodiu de repente ao lado dele e irradiou da costa. O céu e a terra mudaram de cor, o chão tremeu e ventos fortes e ondas enormes surgiram do mar. Doflamingo virou a cabeça em choque e observou o espírito de luta altíssimo que se elevava nos olhos de Darren. Um pensamento inacreditável e absurdo surgiu em seu coração. Ele realmente quer lutar contra a tripulação pirata de Roger. Capítulo 597. Um minuto atrás. No Oro Jackson.
Capitão Roger, essa informação é obviamente falsa. Bug pulava para cima e para baixo no convés com a cabeça separada do corpo, circulando em volta de Roger, que estava cutucando o nariz, parecendo frenético, com um grande galo na cabeça. Se realmente existisse um Poneglyphoneglyphoneg nesta ilha deserta, não teríamos que sofrer tanto em Totuland. Ao ouvir as palavras de Bug, os outros membros da tripulação pirata de Roger não conseguiram deixar de relembrar suas experiências em Totuland, e os cantos de suas bocas se contraíram levemente. Desde que entraram na Totuland, eles foram assediados por todos os tipos de monstros espirituais. Os monstros de alma criados por Big Mom, aquela louca, eram como uma maré sem fim, impossíveis de eliminar, perseguindo-os através do vasto oceano. O mais assustador era que esses monstros espirituais estavam por toda parte, parecendo existir em cada canto. Cada movimento deles era monitorado, deixando-os sem onde se esconder, forçados a fugir desesperadamente. Depois de finalmente invadir a sede da Totuland na ilha Whole Cake, a tripulação exausta travou uma batalha feroz com os piratas Big Mom, quase destruindo metade da ilha Whole Cake. Bug aproveitou o caos para roubar o Hold Poneglyphoneglyphoneg de dentro do Castelo Bolo. Após obtê-lo com sucesso, eles naturalmente recuaram. Entretanto, o Poneglyphoneglyphoneg foi roubado, e a louca Big Mom enlouqueceu, usando o poder da Soru Soru no Mi para dar uma alma ao mar, criando um tsunami aterrorizante que foi suficiente para destruir uma ilha. No final, foi somente com a ajuda do canhão de ar do Oro Jackson que eles conseguiram escapar. Inesperadamente, assim que escaparam de Totuland, o Capitão Roger recebeu notícias do Poneglyphoneglyphoneg de algum lugar e insistiu em vir para esta ilha deserta. Mas era obviamente falso. Se realmente houvesse um Poneglyphoneglyphoneg naquela ilha deserta ao longe, Big Mom e Kaido já o teriam pegado há muito tempo. Valharra Bug, há 4 Hold Poneglyphos no total, e precisamos pegar todos eles para obter as coordenadas da ilha final. Roger riu com desdém. Mas e se isso for uma notícia falsa? Bug estava tão ansioso que estava prestes a chorar, segurando a cabeça em desespero. E se isso for uma notícia falsa divulgada pelos fuzileiros navais? Eles podem já ter armado armadilhas, esperando que a gente caia nelas. Roger ficou surpreso com o que ouviu e imediatamente franziu a testa, esfregando os 2 pelos do nariz com uma das mãos e dizendo desconfiado: "Você quer dizer que há uma possibilidade de os fuzileiros navais estarem nos emboscando naquela ilha?" Sim. Bug ficou tão animado que seu rosto ficou vermelho. O Capitão Roger finalmente ouviu sua opinião. Isso é realmente um problema. Roger murmurou, então de repente se lembrou de algo e seus olhos brilharam. Bug, você quer dizer, Garp pode estar lá também? A expressão de Bug congelou de repente. Ele torceu o canto da boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Roger se levantou de repente e riu com um olhar feroz nos olhos. Então eu tenho que ir ainda mais longe. Da última vez na Ilha dos Homens Peixe, como o navio pirata foi danificado, não consegui lutar direito com o Garp. Os membros da tripulação pirata de Roger imediatamente cobriram seus rostos. Acabou. Bug se virou com uma expressão triste e silenciosamente derramou lágrimas. Esqueça Bug. Shanks balançou a cabeça desamparadamente, caminhou até Bug, deu um tapinha no ombro e o confortou. Se for o Garp, não tem problema. Deixe o capitão lutar o quanto quiser. Ele parecia relativamente relaxado. Afinal, o Garp era o antigo rival deles. Ele sorriu levemente e disse: "Contanto que não encontremos aquele fuzileiro naval." Estrondo. Antes que ele pudesse terminar, uma aura aterrorizante envolveu a área, trazendo consigo uma sensação de opressão tão poderosa quanto uma prisão, espalhando-se da ilha que se aproximava à frente. Relâmpagos pretos e vermelhos, visíveis a olho nu, brilhavam continuamente no céu, mudando a cor do céu e da terra, destruindo as nuvens e causando enormes ondas vindas do mar. O Oro Jackson balançou violentamente e os outros pareceram sentir algo, suas expressões mudando drasticamente. Os rostos de Shanks e Bug ficaram pálidos. Não foi só porque o impacto do Aqui do Conquistador os deixou fracos e quase incapazes de ficar de pé. Foi mais porque eles reconheceram essa aura sufocante. É tudo culpa sua, Shanks. Os olhos de Bug estavam vermelhos quando ele agarrou Shanks pelo colarinho. Shanks já havia coberto a boca, encarando a figura dominadora na ilha com medo e choque nos olhos. Darem, seu pirralho. Roger bateu o pé na proa do navio, seus olhos explodindo de raiva sem fim e espírito de luta. Seu casaco vermelho de capitão esvoaçando descontroladamente no tempestuoso Aqui. É você. Heilig, Gaban e os outros também empalideceram, não mais relaxados como antes, com olhares cautelosos fixos na figura do vice-almirante. Uma profunda tristeza tomou conta de seus corações. Eles não se esqueceram da amarga derrota que sofreram nas mãos daquele pirralho astuto da marinha na Ilha dos Homens Peixe. Mesmo depois de tanto tempo, a sombra daquela espada gigante negra, que quase partiu o Oro Jackson em 2, ainda os assombrava. Apenas um único arranhão causou ao Oro Jackson o pior dano que ele já havia sofrido. E eles tiveram que vender quase todos os seus pertences e tesouros só para juntar dinheiro suficiente para os reparos. Foi por causa desse incidente que eles foram forçados a sobreviver de reis dos mares por uma semana inteira, a ponto de só de ver um rei do mar agora eles terem vontade de vomitar. Ei, Roger, parece que seu navio foi consertado. Na costa da ilha deserta, o vice-almirante sorriu. Sua figura subiu lentamente no ar sob o olhar atordoado de Doflamingo. A liberação desenfreada de Aqui fez seus cabelos pretos e curtos e sua capa branca voarem no ar. E seus olhos escuros e profundos carregavam uma arrogância feroz que desprezava o mundo. Mate-me, e o Poneglyphoneglyphoneg desta ilha será seu. Ele abriu bem os braços, fios de relâmpagos azuis crepitando e entrelaçando-se entre seus dedos. Então, todos os membros da tripulação pirata de Roger de repente sentiram um arrepio percorrer a espinha, como se lâminas invisíveis estivessem pressionadas contra suas costas. 1, 2, 3, 4.
4 auras arrepiantes, cada uma afiada o suficiente para dividir os mares, emergiram lentamente atrás do vice-almirante no ar. Suas lâminas apontavam para baixo, penduradas verticalmente em uma linha. Meito Kogarashi, Meito Oto, Meito Ami no Abakiri, Meito Ema. Lâminas que qualquer guerreiro comum se gabaria de possuir agora se curvavam em submissão sob o feroz haki do fuzileiro naval de cabelos negros. Elas brilhavam friamente, como as presas de uma fera aterrorizante pronta para devorar sua presa. As pontas das espadas se ergueram lentamente, mirando diretamente no Oro Jackson que corria em direção à ilha. Num instante, as pupilas de todos a bordo da tripulação pirata de Roger se reduziram a alfinetes, e todos os pelos de seus corpos se arrepiaram. Capítulo 598. 4 espadas meio raras e afiadas exalavam uma aura aterrorizante enquanto miravam no navio pirata. Eletricidade dançava em suas superfícies, suas caudas vibravam e zumbiam enquanto entravam em um estado carregado, prontas para perfurar o ar a qualquer momento e destruir o Oro Jackson em incontáveis fragmentos. Essas 4 espadas. Caramba! Aquele desgraçado não vai fazer esse movimento de novo, vai? Que insidioso! Os membros da tripulação pirata de Roger engoliram em seco, instintivamente apertando as armas com mais força. Seus músculos se tensionaram ao limite, e ninguém ousou fazer um único movimento imprudente. Embora a tripulação pirata de Roger fosse uma força de elite cuja força geral superava em muito a de outros grupos piratas, enfrentar aquelas 4 ameaçadoras espadas Meito deixou a maioria deles longe de se sentir confiante. Sob a propulsão magnética daquele pirralho fuzileiro naval, mesmo sem estar revestido de armamento aqui, a velocidade por si só deu àquelas 4 espadas um poder de matar aterrorizante. Além de Roger, Riley e Gaban, os 3 pilares da tripulação, ninguém mais ousou afirmar que poderia bloquear completamente um ataque repentino daquelas lâminas. Uma sensação sufocante de opressão mortal se espalhou lentamente envolvendo todo o mar. Todos a bordo do navio pirata de Roger sentiam como se uma espinha de peixe estivesse presa em suas gargantas, suas peles queimando de dor, como se raspadas pela aura de uma espada afiada. O Oro Jackson diminuiu gradualmente a velocidade até parar completamente. Doflamingo olhou estupefato, incapaz de acreditar no que via. A situação estava realmente num impasse. Aquele cara, Darren, não o padrinho dele, sozinho forçou o navio pirata de Roger a parar e até os deixou com medo demais para agir. Doff. De repente Doflamingo ouviu a voz fria de Darren. Quando a batalha começar, preciso que você faça algo. O tom indiferente do vice-almirante fez com que Doflamingo sentisse um arrepio no coração enquanto ele olhava para cima. O olhar dele encontrou um par de olhos frios e dominadores. Sim, senhor. Doflamingo cerrou os dentes e respondeu, suportando o peso opressivo do haki pressionando-o. Um sorriso cruel surgiu nos lábios de Darren quando ele deu uma ordem inegável. Skopper Gaban, ele é o oponente que escolhi para você. Doflamingo congelou, suas pupilas encolhendo bruscamente sob seus óculos de sol. Ele olhou para o padrinho em choque, quase pensando que tinha ouvido errado. Darren realmente queria que ele lutasse contra Skopper Gaban. Skopper Gaban, um dos membros originais de Roger, o terceiro mais forte de toda a tripulação. Uma potência que dizem estar no mesmo nível de Heilig, o próprio Rei das Trevas. Mandá-lo contra Skopper Gaban não era o mesmo que mandá-lo para a morte. Isso poderia ser um castigo por ter ousado questioná-lo antes? Os olhos de Doflamingo ficaram vermelhos sob os óculos escuros, e seus punhos se fecharam com força. Rangendo os dentes, ele falou com um ressentimento mal disfarçado. Padrinho, você está me mandando para morrer? Darren respondeu sem expressão. Se eu realmente pretendesse mandá-lo para a morte, seu oponente não seria Skopper Gaban. Seria Heilig, o Rei das Trevas, ponto. Doflamingo ficou atordoado. Como afilhado de Roger Darren, se você não tem coragem nem de enfrentar o terceiro colocado da tripulação pirata de Roger, então é melhor você morrer. Depois de cuspir essas palavras com um sorriso frio, Darren desviou o olhar de Doflamingo e voltou-se para o mar. As oportunidades tinham que ser aproveitadas através dos próprios esforços. Embora a força de Doflamingo tenha crescido rapidamente, faltava-lhe experiência real contra oponentes de alto nível. Sem o calvário das batalhas de vida ou morte, ele jamais conseguiria sequer vislumbrar o limiar de se tornar um lutador de alto nível. Doflamingo encarou as costas altas e imponentes do vice-almirante da marinha, sua expressão mudando constantemente entre ferocidade e turbulência interior. Valharra! Você disse tudo, Darren. O Poneglyponeg é meu. Naquele momento, Roger finalmente não conseguiu mais se conter e liberou seu haki do conquistador. Uma tempestade de haki ainda mais poderosa se espalhou, e as 2 auras divina e demoníaca colidiram no ar, criando trovões e relâmpagos ainda mais violentos. Com um passo no arco, Roger disparou como uma bala de canhão, e no momento em que seu Meito Ace foi sacado da bainha, arrastou atrás de si um rastro de raios pretos e vermelhos. O som era ensurdecedor, e ele parecia um demônio louco. Darren riu ferozmente e avançou sem hesitar. Ele ainda não havia dominado o haki do conquistador, mas o haki liberado de seu corpo era como um raio ao seu redor, e uma escuridão escura se espalhou de sua testa, cobrindo instantaneamente todo o seu corpo. Forma do diabo. Nesse ponto não houve recuo. Ele estava prestes a ver, depois de mais de um mês de treinamento, o quão longe estava do maior poder de luta do mundo. Estrondo. Os dois colidiram no ar como estrelas cadentes atingindo a terra, seus punhos e espadas se chocando e enviando ondas de ar que se irradiaram por vários quilômetros. O mar sob seus pés se quebrava e gemia, e o céu soltava um grito lamentoso. No ponto de colisão entre os dois, surgiu um sulco sem fundo. Silvo.
Um jato de sangue jorrou do punho de Darren e com sua defesa quebrada, a expressão de Roger ficou claramente surpresa por um momento. Esse sentimento, e a profundidade da ferida. Algo está errado. Seu físico ficou mais forte de novo. Ele olhou com os olhos arregalados e soltou um grito estranho. Darren sorriu, espirrando sangue no rosto, adicionando um toque de ferocidade à sua aparência, seus olhos visivelmente ficando vermelhos. O que você acha? Ao ver isso, todos na tripulação pirata de Roger ficaram instantaneamente chocados. Este fuzileiro naval, comparado à última vez na Ilha dos Homens-Peixe, sua defesa física claramente ficou mais forte. Isso foi inacreditável. Não, o que aconteceu na Ilha dos Homens-Peixe não pode acontecer novamente. Os olhos de Rayleigh se estreitaram e um pensamento de repente passou por sua mente. A força desse pirralho da marinha melhorou tão rápido que era assustador. Se ele fizesse a mesma coisa que fez na Ilha dos Homens-Peixe e usasse sua batalha com Roger para melhorar sua força, então a tripulação pirata de Roger estaria condenada. Esse garoto não era um fuzileiro naval sério como Garp, e ele tinha habilidades de voo altíssimas. Seria ótimo se a força deles fosse suficiente para esmagá-lo, mas se a força deles chegasse ao mesmo nível que a de Roger, eles nunca mais conseguiriam ficar tranquilos. Com isso em mente, Rayleigh e Gaban trocaram olhares e tomaram uma decisão em um instante. Mesmo que corressem o risco de serem rotulados como covardes por lutarem um contra muitos, eles tinham que matar esse fuzileiro ali e não deixá-lo continuar a ficar mais forte. Pise fundo. Pise fundo. Quase ao mesmo tempo, Rayleigh e Gaban entraram em ação, saltando para frente um após o outro. Mas naquele momento, zumbido, zumbido, zumbido. Uma forte explosão soou de repente e se aproximou numa velocidade assustadora. Shucks, que estava discutindo com Bug, tremia todo, sentindo como se seu corpo estivesse envolvido por uma pesada aura de morte naquele instante, ficando rígido, coberto de suor frio e incapaz de se mover. Sua mente ficou em branco e em suas pupilas atordoadas, o brilho de uma espada se aproximou dele a uma velocidade infinita. Eu vou morrer. Inúmeras imagens passaram pela mente de Shanks. Estrondo. Faíscas voaram por toda parte. Uma figura loira apareceu de repente como um fantasma, brandindo sua espada com as duas mãos e bloqueando o uivo de Meito Kogarashi. Rayleigh-san. Os olhos de Shanks brilharam novamente e ele gritou surpreso. Estrondo. O tremendo impacto fez com que o rosto de Rayleigh mudasse, e todo o navio pirata foi atingido por Kogarashi e empurrado 10 metros através do mar. O convés tremeu e rachaduras continuaram a aparecer. Os tripulantes caíram em todas as direções e ficaram aterrorizados ao ver que tudo isso foi causado por apenas uma espada. Todos recuem. Rayleigh, que foi forçado a voltar, cerrou os dentes e uma gota de suor frio escorreu pela sua testa. Ele também estava cheio de medo. Se ele não tivesse reagido a tempo, Shanks teria sido perfurado por aquela espada. Mas isso não foi o fim, pois ele também viu que as outras 3 espadas que deveriam estar penduradas sobre a costa haviam desaparecido, incluindo Kogarashi, que recuava lentamente as 4 espadas Meito. Uma na frente, uma atrás, uma à esquerda e uma à direita, formavam uma cruz mortal, com suas pontas presas ao centro do Oro Jackson. Nós estamos cercados por 4 espadas. Bug disse com a voz trêmula e o rosto cheio de medo. Os outros também tinham as pálpebras tremendo e a espinha formigando. Naquele momento, a voz indiferente do fuzileiro naval veio do céu. Não se mova, Rayleigh. Ou então, Darren, que estava lutando com Roger, olhou para a tripulação pirata de Roger e sorriu cruelmente. Eles todos vão morrer. Capítulo 599. A ameaça indisfarçável causou um arrepio no coração de todos no Oro Jackson, como se tivessem sido jogados em uma cela de gelo. Olhando para as 4 espadas Meito apontadas para eles em 4 direções, eles sentiram que toda a esperança de sobrevivência estava completamente selada. Com as costas um contra o outro, suas expressões ficaram extremamente sombrias, e ninguém ousou fazer um movimento. As afiadas espadas Meito emitiam uma aura cortante e solene, provocando ventos fortes que picavam sua pele. Se não tivessem visto com os próprios olhos, nunca teriam acreditado que a tripulação pirata de Roger, governantes dos mares, pudesse estar cercada por 4 espadas. Shanks engoliu em seco, olhando para o fuzileiro naval lutando com o capitão Roger, cujo corpo já começava a apresentar ferimentos. O medo em seus olhos aumentou. Caramba! Rayleigh cerrou os dentes, sentindo a ânsia das 4 armas mortais em atacar, e seu coração afundava cada vez mais. Esse pirralho da marinha, Darren, ele era muito astuto. Como ele pôde usar métodos tão desprezíveis e descarados para restringir os movimentos deles? Mas o que fez Rayleigh se sentir ainda mais impotente foi que ele realmente não tinha como escapar da armadilha de Darren. Gaban já havia desembarcado, e mesmo que ele abandonasse o navio pirata, sob a ameaça daquelas 4 espadas, não apenas a tripulação estaria condenada, mas até mesmo o próprio Oro Jackson poderia ser destruído pela marinha. Rayleigh apertou ainda mais a espada, enquanto veias vermelhas se espalhavam gradualmente pelos seus olhos. Este foi o momento mais humilhante desde que ele e Roger partiram. Darren, seu desgraçado! Como seu físico pode ter ficado ainda mais forte? O rugido incrédulo de Roger ecoou pelo céu. Aproveitando a distração momentânea de Darren, ele brandiu sua espada pesadamente, jogando Darren no chão. Estrondo. Em um instante, a energia da espada preta e vermelha explodiu violentamente, levantando uma onda de poeira no ar. Uma rachadura de centenas de metros de comprimento abriu caminho no chão, adentrando a selva e derrubando inúmeras árvores. A terra tremeu e tremeu. Pouco mais de um segundo depois, a figura do vice-almirante, selvagem e frenética, saiu da fenda novamente. Ele pisou forte no chão, a força exagerada ecoando como um trovão abafado. Todo o seu corpo, envolto em ondas de choque, foi lançado para frente num piscar de olhos. Você sabe como passei esse mês. Um mês. Darren rugiu com os olhos vermelhos, aparecendo acima de Roger em um instante.
Suas 3 garras de dragão negras como breu explodiram em ondas de ar ferventes, liberando uma força implacável e avassaladora. Ryuzoken, sopro do dragão. Roger deu um passo à frente, cerrando os dentes enquanto golpeava para cima com toda a sua força. Eu não quero saber. Estrondo. Bum. Primeiro veio o forte choque de metal contra metal, depois uma onda de choque estrondosa irrompeu do choque, como uma explosão nuclear. Uma grande tempestade varreu a terra, destruindo o ar e levando água do mar para o interior. Inúmeras árvores e pedras foram arrancadas e varridas pelo ar, agitando-se como um mar. Garras de dragão e espadas se chocaram violentamente, enquanto os dois combatentes com os olhos injetados de sangue, olhavam ferozmente um para o outro, raios parecendo crepitar entre seus olhares. O peito e os braços de Darren estavam encharcados de sangue, e um ferimento profundo expondo o osso cortava seu torso. Mas seus olhos ardiam intensamente com uma sede de sangue abrasadora. Ele estava se aproximando, cada vez mais perto. Depois de mais de um mês de diarreia implacável e tratamento interminável na escuridão, ele finalmente estava se aproximando de Roger, um dos poderes mais fortes do mundo. Comparado à batalha na Ilha dos Homens-Peixe, a pressão e os ferimentos que ele agora sofria do Camusari de Roger eram claramente menores. Ele também apresentou melhorias claras em resistência e recuperação. Se há um mês, ele mal conseguia durar um dia em um confronto limpo contra Roger antes de ser derrotado. Agora, ele poderia lutar por 2 dias inteiros. Ao chegar a essa conclusão encorajadora, os olhos de Darren arderam ainda mais. Seu coração batia como um motor em fúria, seu sangue fervia em suas veias. Ele deu um passo à frente, deu socos, levantou cotoveladas, deu joelhadas no oponente e atacou com chutes giratórios. Todas as suas técnicas de combate corpo a corpo dominadas irromperam, sobrepujando a lâmina revestida de Aki do conquistador de Roger com pura força bruta. Ele abandonou completamente a defesa e se transformou em uma fera de puro ataque. Sangue espirrava de seu corpo enquanto os ferimentos se multiplicavam, mas o sorriso do vice-almirante só ficou mais frenético. Essa era a sensação que ele queria. A pura e irrestrita emoção de lutar de frente com o pirata mais forte do mundo. Esse garoto é louco. Heilig observava de longe, sentindo-se cada vez mais inquieto e com um arrepio na espinha. Roger, envolvido na briga, provavelmente não percebeu, e mesmo que percebesse, com sua natureza imprudente não se importaria. Mas como alguém de fora, Heilig conseguia ver tudo claramente. A tripulação pirata de Roger entrou em confronto com este fuzileiro naval diversas vezes em menos de 2 anos. Desde o primeiro encontro deles na primeira metade da Grand Line, onde Roger casualmente o cortou e quase o matou no local, para seu breve encontro na Batalha de Edward. Então o confronto deles na Ilha dos Homens-Peixe, e agora a cena se desenrolando diante dele. A cada colisão e confronto, este fuzileiro naval demonstrou uma força muito maior que a anterior. Do oponente cauteloso, calculista e cuidadoso no início, à investigação e ao combate na Ilha dos Homens-Peixe, até agora, em pé de igualdade e lutando ferozmente. Sem restrições. A transformação e o crescimento deste fuzileiro naval foram realmente assustadores. Ele passou de testar cuidadosamente Roger para agora desfrutar da emoção de batalhar com ele, e isso levou menos de 2 anos. Um monstro sem precedentes. Não posso deixar você fazer o que quiser. Naquele momento, Gaban finalmente desembarcou em terra. Com um salto, ele apareceu ao lado de Darren, com raios negros saindo dos machados gigantes em suas mãos. Darren nem olhou para ele. Depois de receber um golpe direto de Roger, ele avançou como um penhasco em colapso, batendo em Roger. Estrondo. O ar explodiu com um rugido surdo, e Roger sentiu como se tivesse sido atingido por uma montanha caindo, um gosto salgado subindo em sua boca. Morrer, uma intenção assassina brilhou nos olhos de Gaban. Como esse cara ousa ignorá-lo? A fúria tomou conta dele, e ele brandiu seus machados com toda a força. Estrondo. Faíscas voavam descontroladamente. Vários fios negros emergiram lentamente do vazio, bloqueando firmemente os machados de Gaban. Gaban virou a cabeça, apenas para ver um jovem loiro na outra ponta dos fios, com as 2 mãos esticadas, os olhos vermelhos brilhando ferozmente, as veias saltadas nas costas das mãos, mal conseguindo se segurar. Desculpe, seu oponente, sou eu. Doflamingo colocou a língua para fora e lambeu os lábios secos. Apesar da forte pressão que Gaban exalava, um sorriso sinistro e distorcido surgiu no canto de sua boca. Capítulo 600. Esse pirralho. Gaban franziu a testa quando seus 2 machados gigantes colidiram com os fios de seda preta, espalhando faíscas em todas as direções. No instante em que ele se distraiu, Darren e Roger já haviam caído na selva, travando um combate feroz, derrubando inúmeras árvores e levantando grandes nuvens de poeira. Quando Gaban estava prestes a persegui-los, um brilho vermelho brilhou profundamente em suas pupilas, e sua cabeça subitamente se inclinou para o lado, sem aviso. Um feixe de fios afiados enrolados em Aki, cortou vários fios de seu cabelo e abriu um corte longo e estreito a mais de 100 metros de profundidade no chão. Eu não te disse. Sou seu oponente. Uma voz rouca e desafiadora soou atrás dele. Você está pedindo a morte, rapaz. A raiva de Gaban aumentou. Ele se virou lentamente, estreitando os olhos para encarar o garoto loiro com o casaco de penas rosa parado não muito longe. Os machados gigantes em suas mãos, mais uma vez revestidos de Aki do armamento, crepitavam com raios negros. Você deveria saber muito bem que não é páreo para mim. Doflamingo ofegou levemente, um rubor doentio percorrendo seu rosto. Fufufufu, claro que eu sei disso. Ele olhou fixamente para o terceiro em comando de Roger, com um sorriso distorcido e perturbado. Mas comparado a isso, tenho certeza de uma coisa, se eu não te parar aqui,
Ele definitivamente vai me matar, certo? Gaban congelou ao ouvir essas palavras, seu olhar vacilante. Uma pitada de pena surgiu em seus olhos quando ele olhou para Doflamingo. Poderia ser que seu medo daquele homem, ou talvez seu desejo desesperado por seu reconhecimento, superasse até mesmo seu medo da morte? Que pirralho miserável. Mas, você tem suas convicções e eu tenho as minhas. Gaban abaixou um pouco sua postura. Enquanto ele pisava forte, a terra atrás dele explodiu em uma nuvem de poeira e ele avançou como um tigre feroz. Então não me culpe por ser impiedoso. Fufufufu. Doflamingo riu descontroladamente. Sua figura subiu como um flamingo, recuando enquanto puxava sua mão, e então balançou com força. Superaquecimento. Nos céus da ilha deserta, um enorme chicote vermelho alaranjado explodiu com força explosiva. No momento em que ele desencadeou seu ataque, Doflamingo ficou momentaneamente atordoado ao perceber que seu espírito parecia ter mudado sutilmente, como se estivesse se fortalecendo. No mar, no convés do Ouro Jackson, todos estavam prontos, lutando para lidar com os implacáveis clarões de luz da espada cortando o ar. Ah, vamos todos morrer aqui. Bug agarrou a cabeça e gemeu, tremendo todo enquanto as lâminas assobiavam ao seu lado. Caramba! Heilig cortou o Otto que assobiava com um único golpe, respirando pesadamente. À medida que a batalha entre os 4 lutadores na ilha se intensificava, as 4 espadas e antes apenas um aviso agora lançavam um ataque total. Sua expressão ficou mais séria quando ele olhou para cima, uma gota de suor frio escorrendo pela sua testa. 4 luzes de espada entrelaçadas, movendo-se em velocidades muito rápidas para serem rastreadas a olho nu, miravam continuamente o Ouro Jackson e sua tripulação. Os ângulos dos ataques eram agudos e imprevisíveis, e cada golpe vinha com ondas de choque, cortando o ar em círculos ondulantes. A velocidade deles claramente ultrapassou a velocidade do som. De longe, parecia que o navio inteiro estava envolto em uma tempestade de espadas. O navio tremia e balançava violentamente como se pudesse virar a qualquer momento sob o ataque implacável. Até mesmo alguém tão poderoso quanto Heilig se viu sobrecarregado, forçado a se mover em alta velocidade repetidamente para proteger os outros. Os ataques incessantes, parecidos com tempestades, tornavam impossível relaxar por um segundo sequer. Afinal, as espadas Meito estavam predominantemente focadas no navio pirata, e nos membros mais fracos da tripulação. Acima de tudo, seus ataques pareciam direcionados a Shanks. Que diabos estava acontecendo? Pensando bem, durante o primeiro encontro com Darren, aquele pirralho tentou matar Shanks e Bug. Será que realmente existe algum ressentimento entre Shanks e aquele fuzileiro naval? Mas, não fazia sentido. Heilig respirou fundo, cortando mais 2 raios de luz da espada quando de repente seu rosto mudou. Uma estranha luz negra surgiu do mar caótico de espadas, indo direto para Shanks. Droga, cheguei tarde demais. Shanks parecia sentir a morte se aproximando. Seu rosto ficou mortalmente pálido e seu corpo enrijeceu-se novamente. Suas pupilas tremiam violentamente enquanto ele gritava internamente. Meu corpo, mexa-se! A luz negra se aproximava cada vez mais. Ah! Shanks fugiu de repente. Estrondo. Foi como se algo tivesse se quebrado, e uma aura poderosa de repente irrompeu de seu corpo. Os olhos de Heilig se arregalaram. Os outros também pareceram chocados. Aqui do Conquistador, despertou. Com seu Aqui do Conquistador desperto, Shanks finalmente suprimiu o medo em seu coração e recuperou o controle de seu corpo. Porém, naquele momento, a luz negra já estava se aproximando. Já era tarde demais. Uma expressão de confusão apareceu em seu rosto. Ele cerrou os dentes, de repente estendeu a mão, agarrou uma figura ao seu lado e o jogou para frente. Ah! Shanks, seu bastardo! Bug gritou e lutou loucamente. A luz negra brilhou e sua cabeça foi instantaneamente separada do corpo. Sua cabeça voadora, furiosa, flutuou na frente dos ofegantes Shanks e rugiu entre dentes. Você está tentando me matar. Ainda não terminei com você. Shanks deu um sorriso fraco. Mas antes que pudessem reagir, a luz negra de repente se virou e atingiu novamente. Não. Salve Shanks. Caramba. Os outros membros da tripulação, incluindo Heilig, gritaram em choque e suas expressões mudaram drasticamente. Mas desta vez ninguém conseguiu chegar a tempo. A velocidade da luz negra aumentou 10 vezes. Shanks só pôde assistir, impotente, enquanto o feroz raio negro disparava em sua direção a uma velocidade que rasgava o ar. Um profundo desespero surgiu em seus olhos. Ele ainda não conseguia entender por que aquele fuzileiro queria matá-lo. Mas naquele momento, de repente, uma mão áspera surgiu atrás dele. O Aqui do armamento, fluindo como água, envolveu instantaneamente o raio negro enquanto a mão se abria e o agarrava com força. Bum! A figura foi arremessada para trás pelo impacto terrível, deslizando 10 metros pelo convés, com os tamancos de madeira em seus pés se transformando em fragmentos. O que é isso? Todos olharam com os olhos arregalados. Oden-san! Shanks gritou de surpresa. Pingar! Pingar! Gotas de sangue vermelho vivo caíram da mão de Kozuki Oden no convés. Sangue escorria pelos cantos de sua boca, seu cabelo estava desgrenhado, seu uniforme de samurai manchado de sujeira e o forte cheiro de álcool estava impregnado nele. Ele parecia um samurai errante e exausto. Nesse momento, Kozuki Oden, com os olhos opacos e sem vida, agarrou firmemente a lâmina trêmula em sua mão. Em seu rosto entorpecido e sombrio, uma pitada de profunda tristeza e complexidade apareceu quando ele sussurrou roucamente. Emma. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.